Eu tenho estudado junto com algumas irmãs a carta de Paulo aos Efésios. Nós temos descoberto muitas coisas, né, meninas? Como essa carta é tremenda. Como essa carta é poderosa. Eu fico imaginando assim, não tem outra forma de dizer isso, mas eu fico imaginando ali o Espírito Santo abraçadinho com Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, porque essa carta ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A carta de Paulo aos Efésios ela é muito poderosa. Porque ela fala sobre identidade. Ela fala sobre por que o Senhor nos resgatou, quem nós somos em Cristo. E depois ele traz como nós cristãos temos que ser nesse mundo. Quais as nossas atitudes. E nós precisamos entender e aceitar essa verdade. Nós estamos em guerra. O tempo todo. Vamos provar isso na palavra? A primeira guerra nossa é contra o mundo. E está lá em João 15, 18, 20. Põe na NVI, Mateus. João 15, 18 e 20. Diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Nós não pertencemos mais a esse mundo. O Senhor Jesus nos resgatou desse mundo, e nós somos resgatados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados pelo Senhor desse mundo. Então, esse mundo está caminhando para um lado completamente de promiscuidade, de pecado. A gente olha para as notícias, a gente lê as notícias, a gente olha para o que está acontecendo no mundo. É totalmente oposto ao que diz a palavra do Senhor. Então nós sabemos e temos tido mais convicção ainda de que o mundo odeia os cristãos, o mundo odeia o evangelho, então nós temos um grande inimigo que é o mundo. E o segundo inimigo, está lá em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. O segundo inimigo, estejam alertas e vigiem. O diabo, o que ele é nosso? O adversário de vocês ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, está dizendo o quê? Que o diabo ele vem, uma lutinha aqui, Kátia, eu vou te derrubar aqui com essa enfermidade e vai embora, tranquilamente. Te deixou mal, ele vai embora, ele vai desistir. Não. Ele anda ao vosso derredor. Ele é incansável. A gente tem um inimigo incansável. 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 A gente não pode dizer que ele tem a eternidade, porque graças a Deus o lago de fogo e enxofre está preparado para ele. Mas enquanto ele tiver um fôlego de existência, porque de vida ele não tem, né? Ele só tem morte nele, só contém morte. Mas enquanto houver um fôlego de existência, enquanto nós estivermos por aqui, ele vai andar ao nosso derredor. Para fazer o quê? Para olhar, a gente só ficar olhando a gente recebendo as bênçãos do Senhor? Não. Procurando uma oportunidade para nos tragar. Então a gente tem inimigos nesse mundo. A gente vive em guerra nesse mundo. E o que nos faz vencer esses inimigos? Como é que nós podemos vencer esses inimigos? Entendendo quem nós somos em Deus. Vocês conseguem imaginar numa guerra, um exército de 50 homens muito bem preparados, muito bem treinados pelo melhor exército do mundo.
Os mais bem treinados, com mais especialidades, com as armas mais poderosas. E um exército, vamos dizer assim, de 200 mil homens que nunca passaram perto de uma arma. Nunca passaram perto de uma arma. Não sabe nem o que é uma guerra, não sabe nem o que acontece com uma guerra, nunca viu nada. Qual exército que vocês acham que tem maior capacidade de vencer? Os 50 homens muito bem preparados, muito bem armados? Ou seja, os 200 mil ou quantos sem nenhum preparo? O que vocês acham? Com as armas certas? Gente, basta uma arma, né? Para detonar tudo. Então, às vezes, um exército muito bem preparado, que sabe o que está fazendo, que conhece os seus inimigos, e que sabem quem eles são, porque eles foram treinados, eles foram capacitados, eles foram instruídos. Eles estão preparados para enfrentar os inimigos. E muitas vezes nós somos esse outro exército perdido. A gente está perdido, a gente esquece que a gente tem inimigos, a gente acha que está tudo legal no mundo, está tudo bonitinho, está tudo lindo, está tudo legal, a gente não preocupa com o que os nossos filhos estão aprendendo na escola, a gente assiste tudo na televisão, nas redes sociais, a gente consome todo tipo de conteúdo, porque está tudo bem. E a gente está ali concordando com coisas, sendo que o Senhor já nos tirou desse lugar. Então, muitas vezes, nós precisamos estar atentos a isso. E a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Quando nós estávamos no mundo, quando a gente ainda não tinha Cristo nas nossas vidas, muitos de nós tínhamos a crença que o inimigo era alguém. Né? Pessoas são os meus inimigos. A gente olha para as pessoas ao nosso redor, quando a gente não tem Cristo, é o meu patrão, que é o cão, né? É o meu marido, que é o inferno em forma de gente, é meus filhos que não prestam, é meu vizinho que é o inferno. A gente olha para pessoas. E essa é uma mentalidade de quem não sabe quem é em Cristo, que não conhece a sua identidade, que não conhece a luta que a gente está travando. A gente precisa o tempo todo entender. E, gente, eu estou falando e é para mim, tá? Como diz o bispo, eu estou falando cá e está cortando de cá também. É a espada de dois gumes, né? Corta para lá, corta para cá. A nossa tendência natural de olhar para o ser humano. Acontece alguma coisa em casa, meu marido me estressa, eu já quero acabar com ele, descontar nele, detonar com ele. Seu vizinho faz uma coisa que você não gosta, está lá ouvindo um som altíssimo, e a vontade que dá de você ficar gritando, abaixa esse som, não sei o quê, blá, blá, blá. E quantas vezes a gente tem atitudes naturais? Porque no natural a gente quer agir com discussão. As armas que a gente tem naturais, discussão é falar, é gritar, é xingar. É vingança. Né? Vingança é um prato que se come frio, como dizem por aí. É esperar o momento certo de dar o troco. Deu cá, vai levar lá. Né? Não espera outra coisa não, porque eu devolvo. Tenho paciência, mas eu devolvo. Né? Mas isso é natural, é o carnal. E a violência, que muitas pessoas apelam para a agressão física. Por que a gente vê tantos problemas em relação à violência? Especialmente entre pessoas da mesma família, pessoas próximas, filhos contra pais, pais contra filhos, vizinhos, parentes, relacionamentos. Vocês acham que é natural? Só que nós, como dizem Efésios, nós estamos na luz.
Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quem tiver com a Bíblia aí, vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios. Aqui no capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: vocês estavam mortos, é 1, né? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espera aí só um pouquinho, volta lá. Então aqui ele está dizendo que nós vivíamos antes segundo o curso desse mundo. Segundo as coisas desse mundo. Na minha versão aqui ele fala que antes, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, antes de Jesus, a gente estava de braço dado aqui com o mundo e do outro lado de cá com o diabo. Amiguinhos, né? Amiguinhos. Esse que fala, aí você me quebra, ele fez um vídeo sobre o muro. Não sei quem viu aí, né? De um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. E o Jesus falava, desce desse muro, desce daí, vem para cá, vem ficar comigo. Aí ele olhava para o diabo estava quietinho. Aí ele falou, você não vai falar nada não? Você não vai me chamar para ir para o seu lado não? Ele, não, o muro é meu. Eu não, o muro é meu, você já é dos nossos. O muro é meu, você já é dos nossos. Então, quando a gente era, antes da gente conhecer Jesus, antes da revelação, da luz vir sobre nós andávamos nos delitos, nos pecados, andávamos de acordo com o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos outrora. E aí, versículo 4. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. E pela graça nós somos salvos. Então nós somos salvos. O Senhor Jesus veio aqui e tirou o mundo. Fala, não, vocês não pertencem mais a esse mundo. Larga a mão desse trem. E Ele veio de cá e nos libertou do poder das trevas. Vocês não pertencem mais, não andam mais segundo o príncipe desse mundo. Nós precisamos andar agora na luz, viver um novo processo, uma caminhada em direção à luz, aquilo que Deus tem para nós. E aqui eu vou voltar aqui na palavra, eu sei que a gente tem pouco tempo. Deus tem falado tanto comigo aqui nessa carta aos Efésios que eu precisaria de muito tempo para falar sobre tudo que o Senhor está falando ao meu coração. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Então agora nós fomos salvos pela graça. Fomos salvos. Aqui na carta de Paulo ele diz, tem um momento que ele diz assim, que nós somos tirados das trevas e trazidos para a sua luz, para andarmos na luz, andarmos como filhos da luz. E que nós precisamos rejeitar as obras da carne, as obras das trevas. Elas não mais fazem parte de quem nós somos em Deus. E aí eu quero trazer algumas verdades que o Senhor trouxe como luz para mim e que eu espero que faça sentido para você também. Primeiro, está lá no capítulo 1, verso 3. São 4 verdades na carta de Paulo aos Efésios que pode mudar a forma como nós entendemos o mundo espiritual. O lugar onde o Senhor nos colocou. Porque se nós não pertencemos a esse mundo mais, onde é que o Senhor nos colocou? Que lugar é esse de luz? Que lugar é esse? Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz. Nos resgatou do pecado, nos resgatou do mundo. Não andamos mais segundo o poder das trevas.
aonde então nós estamos? Qual é o lugar que Ele tem para nós? Quem nós somos? Porque se eu não sou mais o que eu era, a pessoa que eu era antes de Jesus, então quem eu sou agora? E aí ele diz, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Toda sorte de bênçãos. Vocês já pararam para ler quais são essas bênçãos? Muitas vezes a gente pensa só em bênçãos materiais, né? Bênçãos materiais, prosperidade financeira, né? Muitas bênçãos, minha casa, meu carro. Mas as bênçãos que Ele preparou, que Ele nos deu, que estão nas regiões celestiais, são... Aí ele vai dizer ali no decorrer do capítulo 1. Mas eu vou descrever aqui para vocês. Paulo descreve que essas bênçãos espirituais que o Senhor já nos deu, é a eleição. Ele nos escolheu, Ele te escolheu. A adoção. Ele nos fez os seus filhos. Ele me escolheu e Ele me transformou em filho, filha. Nós somos filhos, filhas amadas do Pai. Ele nos deu redenção. Ele nos salvou. Nós merecíamos a morte eterna, a condenação do inferno. Se for olhar bem, a gente merece mesmo. Oh, carne ruim. Mas Ele nos redimiu. Nós temos redenção, salvação por meio de Cristo. E Ele nos deu remissão, que Ele perdoou os nossos pecados. Quantos pecados, cada um deles, perdoados na cruz. Lavados com o sangue de Jesus. Então nós precisamos entender essa verdade. Nós fomos eleitos, escolhidos, nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos perdoados. Então essas são as bênçãos que o Senhor tem para nós nas regiões celestiais em Cristo. Depois vem Efésios 2:6. Presta atenção nesse termo aí, regiões celestiais. Vocês vão ver aí que vai aparecer de novo. 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quero só achar aqui um outro versículo, peraí. Vou voltar aqui. No capítulo 1, eu preciso ler isso aqui antes desse versículo aí. Deixa eu só achar aqui. Ele faz aqui uma oração, eu quero ler para vocês aqui, meus irmãos. Essa oração aqui é tremenda demais. Paulo, ele ora pelos cristãos e ele fala assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha o que ele diz sobre Cristo. Deus fez com que Cristo ressuscitasse dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Isso é importante. Vocês viram que as bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais. Então, Cristo está assentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Acima, olha onde Cristo está assentado. Acima de todo principado, potestade,
poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas acima do vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então, Cristo está nos lugares celestiais, principados e potestades estão debaixo do seu domínio. Ele está acima de tudo isso, e tudo mais está debaixo dos seus pés. E aí vem, gente, olha isso aí agora. Onde é, cadê, Mateus? Pode voltar aí, onde estava antes. No Efésios 2:6. E aí ele fala que nós fomos salvos, estávamos mortos nos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Jesus, assentado à direita do Pai, dominando sobre todo o principado e potestade, todas as coisas debaixo dos seus pés. E aonde ele diz que nós estamos? Nós estamos também. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente se vê nesse lugar, olhando para o mundo espiritual daqui de baixo lá para cima. Não é, o mundo espiritual não é exatamente nem embaixo, em cima. O Senhor, ele é onipresente, onipotente, onisciente. A eternidade, ela é muito maior do que a nossa capacidade de imaginar, né? De onde o Senhor está, onde é essa região celestial. Mas muitas vezes é como se a gente vivesse olhando de baixo para cima, olhando para os demônios, olhando para o inferno, para as coisas do mal, para as dificuldades. A gente fica olhando como se a gente fosse pequenininho. O Claudemir até falou sobre isso agora aqui. Como se a gente fosse pequenininho e os nossos inimigos gigantes. Não, eu não posso não. Contra esses demônios, contra o inferno, eu não posso nada. Eu não dou conta não dessa luta, dessa guerra, eu não dou conta não. Mas ei, o que a gente faz com esse versículo então? A gente esconde ele, finge que ele não está aqui. Ele nos salvou, nos resgatou e falou, agora vem, você vai sentar aqui junto comigo. Você vai ficar aqui, juntinho, mas eu. Comigo o negócio vai ficar bom. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se ele dissesse para nós, você está comigo agora. Você está comigo agora. Tudo isso aí, os seus inimigos, o poder das trevas, tudo que existe está debaixo dos meus pés. Só fica aqui, não sai de perto. E para finalizar, ele diz lá em Efésios 6:12. Eu já falei sobre esse versículo, mas eu só quero ressaltar dentro dessa perspectiva que nós estamos olhando sobre as regiões celestiais. Ele diz aí, Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos em guerra? Senão não teria luta, né? Não estaríamos em luta. Meus irmãos, vocês sabiam que orar é guerra? Você está orando, à medida que você abre a boca, está orando, você está em guerra. Eu li um livro do Atmani e abriu o meu entendimento. Ele diz que quando nós oramos, nós estamos orando a Deus, estamos nos comunicando com o Senhor, mas também nós estamos orando contra o nosso inimigo. Porque ele está nas regiões celestiais. E eu só fico imaginando o diabo ali nas regiões celestiais querendo barrar tudo. E impedir. As bênçãos estão lá. A minha lógica é essa. O que o Senhor me fez enxergar foi isso. As minhas bênçãos estão nas regiões celestiais. O inimigo está nas regiões celestiais.
Se eu andar no natural, eu vou ficar fazendo uma briga que não faz sentido. Então eu tenho que entender e me colocar nesse lugar que o Senhor tem para mim. Assentado juntamente em Cristo. Em Cristo, nele. E Paulo, ele nos fala aqui de várias formas nessa carta, que nós precisamos ter atitudes diferentes. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, não andar segundo a carne, segundo as obras das trevas, mas que precisamos andar como filhos da luz. Que nós precisamos entender esse lugar que nós somos, e ele nos lembra, nós estamos em guerra, nós estamos em luta, e as armas, quem nos dá é o próprio Deus. As armas não são nossas, não é na nossa força, não tem nada absolutamente que o Claudemir possa fazer, o Claudemir contra o inferno, nada, nada. Você pode orar, Claudemir, em nome de mim mesmo. Sai, demônio, em nome do Claudemir. A gente pode orar em nome do Claudemir. Sai. É em seu nome, peraí. Mas deixa ele. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos deu esse lugar. As nossas bênçãos, elas já estão nas regiões celestiais, já nos foram
isso. A nossa luta, ela é diária, é constante. Claudemir fala muito sobre isso. Gente, não baixa a guarda. Não baixa a guarda, porque a luta é constante, é diária, é o tempo todo. Não podemos baixar a guarda. Amém? O Senhor, Ele tem bênçãos para nós. Então, feche seus olhos, papai. Nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra que é viva, poderosa, eficaz. Papai amado, que essa verdade do teu evangelho, papai, possa, meu Deus amado, ser como uma bomba no nosso coração, nos dando convicção de quem nós somos em ti. O Senhor já nos tirou desse mundo de trevas. O Senhor já nos tirou, não andamos mais segundo os príncipes desse mundo, segundo os principados e potestades. Papai amado, o Senhor não nos resgatou para que vivamos nas obras da carne, papai amado, nas obras das trevas, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a luz, para vivermos como filhos da luz, e que possamos entender essa realidade de que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é na nossa força que nós vencemos os nossos inimigos, não é na nossa força que nós podemos suportar as circunstâncias, os sofrimentos, as dores dessa terra, mas é na força do Senhor, na graça do Senhor, do poder do Senhor, no nome de Jesus. As armas também são espirituais, e que o Senhor nos revista nessa manhã com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, o capacete da salvação, que a realidade da salvação, papai, possa nos inundar. Nós somos salvos, papai amado. Nos dá, Senhor, a couraça da verdade, papai amado, em nome de Jesus, papai, o cinturão, papai, da justiça, papai amado, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, Senhor amado, em nome de Jesus. Que todo dardo, que toda seta, que toda mentira do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, porque nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje tem culto.